Amém, igreja? Quantos estão felizes com Jesus aí? Quem quer receber uma palavra de Deus hoje aqui? Quem está com o coração aberto para receber uma palavra, diga amém. Quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 26. Vamos ler aqui uma. Não vai ser igual o do Luiz, não? Cadê o Luiz? O Luiz, nós ficamos 1 hora em pé aqui lendo, mas vai ser um pouco extensa também. Amém? Mateus capítulo de número 26, a partir do verso 14. 26, 14. Mateus 26, 14. Estou muito feliz aqui de ter a minha amiga aqui, Cacá, fica à vontade. Feliz demais de ter você aqui, tá? Deus abençoe a sua vida. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes, e ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pegaram-lhe 30 moedas de prata. Repete comigo: 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Verso de número 20 diz assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? E Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: você acabou de me dizer isso. Aí, lá no verso de número 48 diz assim: ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendam. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aí lá, no verso de número 27, capítulo de número 3, próximo capítulo, número 3 diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata dentro do templo, retirou-se e os enforcou. Os principais sacerdotes, pegando a moeda, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, e compraram com elas um campo do oleiro para o cemitério de forasteiro. Por isso, aquele campo chamado até hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias: pegaram 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo de oleiro, assim como ordenou o Senhor. Amém? Somente até aí. Coloca sua Bíblia na cadeira, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos, e nós queremos ouvir a Tua voz. Amado, que não seja eu, Senhor, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados.
Amado, que agora o Senhor possa, em nome de Jesus, conduzir essa palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amado, que a Tua palavra possa ter, Senhor, em nome de Jesus, lugares certos. Que hoje, ó Pai, a Tua palavra possa ir de encontro àquele que necessita de uma palavra de confronto, uma palavra de alinhamento. Nós estamos aqui para ouvir e servir ao Senhor, e nós queremos estar por dentro, ó Pai, de toda a instrução do Senhor para nós. Por isso eu te peço, Pai amado, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui diante de uma palavra que muito pouco ela é ministrada. Uma palavra que fala sobre traição. Uma palavra que fala sobre uma ação muito covarde. Mas é uma palavra que traz alguns ensinamentos para nós, amém? Esse contexto ele não começa nessa palavra que nós acabamos de ler. Lá em João capítulo 12, verso de número 3, Judas ele começa a manifestar um interesse. E ali ele tem um ponto de partida. Judas, ele está na casa onde está também os discípulos, algumas pessoas. E nesse mesmo contexto está Marta. E Marta tem uma ideia. A ideia de Marta qual é? É pegar o seu perfume e banhar os pés de Jesus com o perfume. Só que Jesus, vendo essa cena, vendo que Marta estava banhando os pés de Jesus, ele se incomove. E o texto lá em João capítulo 12, verso de número 3, vai dizer que afirma que Judas já roubava as moedas que ele era responsável. Para que você entenda melhor, Jesus ele sobe ao monte, ele vai orar para que Deus mostre para ele os 12 discípulos. Observe que a escolha de Jesus sobre Judas não foi uma escolha errada. Jesus passa a noite toda orando sobre o monte, e quando ele desce, a Bíblia diz que vários dos seus discípulos vêm até ele. E entre os seus discípulos, ele separa 12 para caminhar com ele. E entre esses 12, no meio daquela multidão, estava Judas. O que me faz entender que a escolha de Jesus não foi uma escolha errada. Porque todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho e pedimos uma orientação para Deus, Ele vai nos dar. Então a escolha de Jesus, ao escolher Judas, era uma escolha certa. Mas espera aí. Meio que confunde a nossa cabeça pelo fato de nós sabemos o final dessa história. Mas vamos lá por etapa. Depois que Jesus escolhe os seus 12 discípulos, ele dá algumas missões para algum deles. E a missão de Judas é controlar o dinheiro, a finança. Ou seja, dos 12, Judas foi escolhido para poder ser o tesoureiro do grupo. Só que nesse contexto que eu acabei de falar para vocês aqui, de João 3, está acontecendo um cenário. Qual o cenário? A Marta está lavando os pés de Jesus com seus perfumes. E quando Judas vê aquela cena, logo o olhar dele brilha, porque ele vê um perfume sendo desperdiçado. E a fala dele em seguida se nós pegássemos esse perfume, que é um valor caro, e vendesse, nós ia conseguir juntar muito dinheiro. E aí o texto um pouco mais para baixo vai dizer o quê? Que Judas já tinha a prática de tirar a moeda da bolsa daquele que ele era responsável. Sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo Judas, caminhando com Jesus, ele não entendeu o valor que Jesus tinha para quem estava com ele. O fato de Judas roubar as moedinhas e não aceitar que aquela mulher lavasse os pés de Jesus com o seu perfume, nos deixa uma mensagem muito clara. Qual é a mensagem, pastor? A mensagem é que nem todo mundo que caminha com Jesus de fato sabe o valor que ele exerce na sua vida. Ah não, eu vou falar aqui. Tem muita gente que caminha com Jesus já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ainda não percebeu o valor que é poder caminhar com Jesus. É muito fácil, é muito oportuno para nós julgarmos Judas pelo fato de ele ter traído Jesus. Eu vou chegar nessa parte. Eu não vou falar um pouco mais forte agora não, mas vamos lá. Então ali começa algo no coração de Judas. Ele começa a destoar daquilo que ele foi chamado para exercer. Só que
o problema de quem desturra do seu propósito e começa a fazer coisa errada é que muitas das vezes não percebe o que está fazendo. Não pense que Judas traiu Jesus quando ele foi lá e deu um beijo nele, como nós lemos. Não. A traição de Judas começou quando ele começou a olhar para outras coisas que não deveria. Mesmo caminhando com Jesus, tendo ele lado a lado, os olhos de Judas começou a brilhar por outras coisas que não tinha propósito. Então, quando você vê alguém saindo do caminho que estava seguindo, ou seja, quando você vê algumas pessoas se desviando, se esmorecendo, isso não acontece da noite para o dia. O problema é que nós não damos a importância devida por aquilo que nós achamos que é errado. É só um pecadinho, isso aqui não vai me tirar da graça. Mentir é só para minha mãe, ela não precisa saber dos meus erros. Mentir lá no meu trabalho para mim conseguir não, isso aí meu pastor não vai ficar sabendo. São pequenas ações que nós fazemos e sem perceber nós começamos a acostumar com o erro. Vamos fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, fazer isso aqui não vai me prejudicar em nada. Dar o golpe em fulano, não, ninguém nem vai ficar sabendo. Não, eu não dei o meu dízimo esse mês e o pastor nem sabe disso. São coisas que nós vamos querendo nos alimentar e estamos corretos, Danilo. Ela falou, não, eu nem faço isso. Isso aqui que eu fiz hoje aqui, nem vou fazer de novo. Aí de repente, passa uns meses, 2 meses, você faz de novo. Aí você fala, não, Deus me perdoa. Jesus vai me perdoar. E você começa a cometer uma sequência de erro e sem perceber a gravidade para onde isso está te levando. Escuta, ninguém amanhece pela manhã com vontade de trair Jesus. Todo mundo ama Jesus o seu máximo. Se eu perguntar para todos aqui, todos vão ter uma razão para dizer que ama Jesus. Só que muitas das vezes nós falamos isso da boca para fora. Quando nós chegamos nesse cenário aqui, preste atenção nesse cenário que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo de número 26. Jesus está sentado à mesa. Essa mensagem ela já foi ter pregado aqui sobre a pastora já até ministrou essa mensagem aqui. Mesa, o lugar de comunhão, o lugar de intimidade, relacionamento. É um lugar onde as pessoas olham uma a outra na face, sem saber o que ela faz lá fora ou não. A mesa é um lugar de igualdade, é um lugar de alinhamento, é um lugar de conversa, é um lugar de relacionamento. A mesa, ele produz tanta coisa sobre a mesa, e Judas está na mesa junto com os 12. E aí levanta o diálogo, e Jesus afirma que entre os 12, um há de trair ele. Lá em João, capítulo de número 13, capítulo 13, verso de número 21, é exatamente no exato momento que Judas aceita atrair Jesus. Jesus está com os 12 na mesa e ele fala assim, um de vocês há de me trair. No verso que nós acabamos de ler, vai dizer, aquele que botar a mão no prato, ou seja, aquele que comer da minha comida, aquele que está comigo, do meu lado, que me guia, esse há de me trair. Já em João capítulo 13, verso de número 21, Jesus já vai dizer diferente, João já escreve diferente, ele fala o seguinte, ele fala, aquele que eu der o pão molhado há de me trair. O texto não vai dizer, mas eu estudando a palavra hoje à tarde, e alguns dias essa palavra já vem mastigando no meu coração, alguns teólogos vão dizer que Judas estava exatamente do lado de Jesus, porque do lado direito estava João, discípulo amado, à frente estava Pedro, porque Pedro pergunta, Jesus, quem há de te trair, sou eu? E alguns teólogos vão afirmar que Judas está do lado. Aí eu te faço uma pergunta, como que alguém come na minha mesa, pega do meu prato, está do meu lado, mas ainda assim tem a capacidade de me trair? Como que alguém prega a minha palavra, louva o meu ministério, trabalha no obreiro, trabalha como voluntário, mas ainda assim levanta pela manhã e tem a coragem de me trair? Eu vou falar. Como que no começo do ano você pediu para mim abençoar a tua família, eu abençoei, eu abri a porta, eu fiz tudo o que você pediu, mas mesmo assim ainda me traiu? Porque não é sobre o que nós falamos, é sobre como nós agimos. Está todo mundo
mundo falando o que quer, mas poucos estão agindo como deveria. Aí, tá todo mundo na mesa, o Judas pega o pão molhado. O problema de Judas foi ter pego o pão, porque Jesus ele sinaliza antes. Jesus vai dizer assim: aquele que pegar o pão molhado, esse há de me trair. Nessa hora, Danilo, se Judas tivesse recuado, a palavra ia se cumprir, mas ia cumprir de outra maneira. Talvez alguém de fora, eu não sei qual seria o final desse contexto. Eu sei que Jesus ia ser crucificado, mas não necessariamente tinha que ser um dos 12. Mas quando ele pega, e o texto vai dizer em João 13, capítulo 21, que Satanás aposta de Judas naquele momento. O exato momento que ele recebe o pão da mão de Jesus. Já tem algum tempo aqui que eu tenho pregado falando sobre posicionamento, que tem pessoa que quando parece que vai fluir, retrocede. Sabe o que significa isso? É porque todas as vezes que você está para romper no seu ministério, Jesus estende o pão, e quando você pega com a intenção errada. Deus está abrindo a porta de emprego para mim. Eu orei tanto pedindo essa porta, e Deus está falando: não, essa porta é que eu vou abrir para você, mas o pão está molhado, e o que você quer é pegar o pão. Porque a provisão, mesmo que seja errada, ela te satisfaz. É exatamente assim que Satanás está ganhando muita gente, está levando muita gente para o inferno. Não é com uma ação extraordinária da sua traição, não é um escândalo de casamento. Ah, fulano traiu a esposa. Não. Ele está levando muita gente para o inferno pelo simples fato de aceitar pegar o pão molhado. É na calada, é sem ninguém ver. Judas ele não se levantou e começou a fazer alarde no meio da rua, dizendo: ei, eu vou trair Jesus. Porque as coisas que te prejudicam acontecem no silêncio. Aí tem muita gente que cai porque recebe os pratos e não tem coragem nem de compartilhar com o esposo, porque no fundo você sabe que é errado. Você toma as suas ações, você pega o pão molhado, e aí depois tem que sofrer as consequências. Aí vamos continuar. Judas sai daquele lugar e ele vai encontrar com os sacerdotes que oferecem para ele 30 moedas de prata. Eu não vou falar nem sobre valores, porque não importa. Não é sobre valores. Podia ser 1 milhão, 10 mil, 5 reais, não importa o valor que seja. Porque só dá importância por valor porque quem não conhece de verdade o preço que foi pago por nós. Falar sobre Jesus nunca é uma frase que não se encaixa na mesma fala. Falar sobre Jesus e sobre valores, principalmente em valores de espécie. Não se pode colocar na mesma balança um valor absoluto em questão de financeiro e Jesus na mesma balança. Não cabe, Daniel. E ele vai lá e recebe essa moeda de prata. Porque mesmo caminhando com Jesus, ele não sabia o valor que Jesus tinha. Não importava o que fosse oferecido, Jesus ainda era superior. Não me importa se era um carro, se era um emprego, se era dinheiro, se era ouro. Não importa o que estava sendo colocado para que se fosse traído, o valor de Jesus ainda é superior. Mas mesmo caminhando com Jesus, ele não sabia o valor que Jesus tinha. Aí eu te pergunto, a ação de pegar as moedas para trair Jesus foi diferente da ação quando ele viu aquela mulher derramando os perfumes? Talvez a ação de achar que o perfume estava sendo desperdiçado para essa ação da traição de Jesus, talvez só tenha um peso diferente, mas a intenção era a mesma. O negócio que nós estamos colocando na balança aquilo que nós podemos fazer. Nós estamos minimizando o nosso erro, porque nós achamos que nós temos o direito de achar que o que nós estamos fazendo é errado, não é o pesado suficiente para me tirar da graça. O que eu estou fazendo aqui não é nada demais comparado ao que fulano faz, porque fulano trai a esposa, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, e nós começamos a medir o que é o pecadinho, o que é o pecadão, porque nós achamos no direito que nós podemos saber o que vai nos tirar da graça ou não.
O maior erro de Judas não foi apenas trair Jesus, foi acreditar que o seu pecado era maior do que a graça de Cristo. O erro de Judas foi achar que o pecado dele seria superior a Cristo. Eu estou falando de Judas aqui, mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós achamos que o pecado que nós estamos cometendo é superior à graça de Cristo para nós. Não, Jesus já morreu por mim. Então se eu mentir, o Mateus, Ele vai me perdoar. Se eu pecar, Ele vai me perdoar. Se eu trair, Ele vai me perdoar. Se eu mentir, Ele vai me perdoar. Se eu enganar, eu vou me perdoar. Só que o problema é que tudo aquilo que começa pequeno termina grande. Então hoje aquilo que é um pecado mínimo, pequeno, é nesse pecado que você irá cair. É no meio disso que está acontecendo agora. Escuta, já foi falado aqui pelo Danilo. Aquilo que você faz hoje vai determinar o teu futuro amanhã. Então se você começa com um pecadinho achando que isso é normal, eu tenho dó do seu final. Porque muitas das vezes nós não diferenciamos de Judas. Porque nós olhamos para Judas como traidor de Jesus. Porque ele aceitou poucas moedas de prata para trair Jesus. E você que traz Jesus ao olhar para uma mulher que não é sua? E você que traz Jesus quando você mente? E você que traz Jesus quando pergunta que você é crente no teu trabalho? Ixi, ninguém nem pode saber que eu sou crente aqui. A diferença nossa para Judas é que Jesus tem a misericórdia de te perdoar. Mas muitas das vezes nós estamos trocando Jesus assim como Judas trocou. E se assuste você, às vezes é menos moeda de prata do que Judas trocou. Aí sabe o que eu acho assim extraordinário nessa palavra? É porque quando Judas ele aceita esse suborno para trocar Jesus, tem um detalhe na fala de Judas: aquele a quem eu beijar, esse será o que vocês irão prendê-lo. Gente, Jesus era tão simples, era tão gente como a gente, Danilo, que as pessoas não conseguiram diferenciar quem era discípulo e quem era Jesus. Judas teve que beijar no rosto de Jesus para que os seus acusadores descobrissem quem ele era. Jesus era como eu e você, simples. E a ação ela é ocorrida. Judas ele continua com seu plano, impulsionado por Satanás. Você vê que quando Jesus fala aqui em João capítulo 13, verso de número 21, quando ele entrega o pão molhado, que Satanás aposta de Judas, depois disso você não vê mais falar de Satanás. Porque o prazer de Satanás não é trabalhar no escândalo, mostrando para todo mundo quem você é. Ele trabalha mesmo no silêncio. É todo mundo olhando para você e achando que está tudo bem. Todo mundo olhando para você e está achando que você é uma bênção. Mas você já aceitou pegar o pão molhado. Se vacilar, tem gente que já está pegando até um saco de moeda. Não, eu vou falar. Se vacilar, tem gente que já está até beijando o rosto de Jesus. Entregando Jesus por pequenas coisas, achando que ninguém está percebendo. Aí Judas vai até Jesus, beija Jesus, eles levam Jesus. Aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. O pecado ele sempre cobra um preço. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas descobriu que nenhum dinheiro compra a paz. A ficha de Judas caiu quando eles levaram Jesus. Judas percebeu que estava entregando na mão daqueles homens um homem íntegro, inocente e reto. Então caiu sobre ele um sentimento de culpa. Não foi um sentimento de arrependimento. Arrependimento foi o que Pedro fez quando traiu Jesus. Quando Pedro nega Jesus, ele se arrepende. E o sinal de quem se arrepende é aquele que retrocede e começa de novo. O sinal de quem tem culpa, mesmo culpado, continua permanecendo no erro. E culpa é diferente de arrependimento.
Porque arrependimento sem mudança de comportamento não vale nada. Está todo mundo cheio da razão dizendo que está arrependido, mas a prática continua sendo a mesma. O seu final será o mesmo de Judas. Porque se arrepender, existe transformação. Quando você vê alguém se arrependendo daquilo que estava fazendo, de como estava agindo, ele é uma pessoa e a partir daquele momento ele se torna outra. Porque ele entende que o arrependimento traz fruto. Qual é o fruto? Mudança de comportamento. A culpa não. Você se sente culpado. Você se sente a pior pessoa do mundo. Você sente que você fez algo que não deveria. Mas amanhã você volta a fazer a mesma coisa. Esse é o problema de quem se sente culpado. Por isso que eu não dou muito valor às pessoas que me procuram dizendo: pastor, eu estou me sentindo culpado. Porque a culpa, ela traz no dia, mas no outro dia você volta a fazer a mesma coisa. Agora, essa palavra, arrependimento, é a palavra que alcança a graça. É a palavra que nos envolve e faz com que eu e você mude a nossa mentalidade, mudança de comportamento. Você começa de um jeito, mas termina de outro. Você faz algo de errado, mas aquilo ali te constrange a ponto de você querer fazer diferente. Aí você passa a deixar aquilo que era pecado para trás, porque você se arrependeu. O problema é que tem muita gente culpado achando que está arrependido. Tem muita gente cheia de culpa, Danilo. Porque o que você tem é culpa. Porque você fala hoje, mas amanhã você volta a fazer a mesma coisa. Tanto de coisa que eu já ouvi no gabinete. Pastor, eu estou arrependido. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu não vou mais ser essa pessoa. E volto a fazer a mesma prática. Não se arrependeu, era culpado. Porque quando a pessoa se arrepende, ela transforma, ela muda, ela age diferente, as suas ações são outras. As pessoas começam a olhar para a pessoa e falam assim: meu Deus, essa pessoa está diferente. Quando Pedro se arrepende, ele volta para as origens. Qual era a origem de Pedro? Pescar. E ele volta a pescar. Só que quando você está arrependido, não importa o lugar que você esteja, Jesus vai até você te buscar lá do fundo do poço. Por isso que Jesus foi até Pedro, impediu que ele fizesse algo de errado. Escuta, Pedro, tu está aqui, voltou a pescar, mas eu não te chamei para isso. Eu chamei você para ser pescador de homem. O seu arrependimento produz transformação, que vai fazer você viver o teu propósito. Aquele que se arrepende e volta a fazer aquilo que nunca deveria ter parado de fazer, Deus age na sua causa e você vai voltar a viver o teu chamado. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Todo aquele que se perdeu no meio do caminho e voltou a fazer aquilo que não deveria, bateu o arrependimento, hoje está perdido, mas hoje Jesus entra no cenário, volta no lugar da tua origem, te coloca de novo no trilho, porque Ele te chamou para viver um propósito. Quem crê nessa palavra, aplauda o nome de Jesus. Só que o problema, sabe qual é, Diego? É porque tem muito pecado que nos traz lucros. Aí por isso que bate arrependimento. Porque amanhã você pode voltar a lucrar de novo. Tem muita gente passando os outros para trás. Está vendo o dinheiro entrando na conta e está achando que isso é certo. Mas sabe qual foi o final de Judas? A forca. O final daquele que se mantém culpado é triste. Numa ação desesperadora, porque o culpado ele age no desespero. O arrependimento não, ele age na consciência. É diferente. Aquele que é culpado age no desespero. Por isso que quando você erra, você quer logo consertar com a pessoa que você errou. Não é assim? Aí o interessante é que eu olho para essa mensagem e eu olho para a mensagem de Pedro. Os dois erraram. Só que Pedro conseguiu alcançar a graça, Judas não. Só que Jesus tinha o poder de mudar os dois? Tinha, sim ou não? O que eu amo do Evangelho é isso. Porque mesmo podendo transformar a vida de Judas, ele permitiu que ele fizesse a escolha dele. Como que eu diz que amo a Daiane,
Mas todo dia quando eu vou pregar, quando eu vou para o trabalho, eu tenho que deixar ela trancada para ela não sair para a rua. Que amor é esse? Que te mantém por perto na obrigação, que você não pode fazer aquilo que você quer. Então a mensagem de Jesus, tanto para Pedro como para Judas, era: eu te amo a ponto de saber que você está fazendo errado, mas mesmo assim eu posso te perdoar. O que Jesus está dizendo para você hoje, meu querido, é exatamente isso. Não importa o quanto você errou, eu poderia te prender, mas eu te deixo livre. Mas a minha vontade é que você faça como Pedro e não como Judas. A minha vontade é que você volte arrependido e recomece, porque eu estarei com você lá, no ponto de partida. Eu só não posso te buscar na forca, porque na forca é decisão sua. Arrependimento, eu estou contigo. Eu amo a pastora Daiane. Por isso que todos os dias quando eu saio para trabalhar, eu deixo uma chave com ela. Mando o dinheiro e ainda falo: se quiser almoçar na rua, fique à vontade. Livre-arbítrio. Não é porque eu amo ela que ela tem que se manter presa a mim. A mensagem de Jesus para Judas foi exatamente essa. Quando ele pegou o pão molhado, Jesus já sabia que ia o trair. Sabe o que Jesus fez com ele? Nada. Permaneceu sendo quem ele era. Porque aquilo que vocês fazem não muda quem ele é. Mesmo que você erre, mesmo que você peque, mesmo que você retroceda, Jesus ainda continua sendo o mesmo. A glória dele, a majestade é dele. Ele não vai descer do seu trono para poder se igualar aos teus erros, aos teus pecados. Ou você transforma, muda o teu caráter, porque ele ainda continua sendo o mesmo. Deus sobre as nações. O teu erro não muda quem ele é. As tuas ações não mudam quem Deus é. O teu fracasso, o teu erro não tira Jesus do trono. Foi por isso que quando Judas aceitou o pão, Jesus ainda continuou o amando. Eu tenho até medo de saber qual é o nosso posicionamento se alguém te trair. Quando alguém errar com você, quando alguém cuspir na tua cara, quando alguém ser ingrato com você, quando alguém te passar para trás, quando alguém te... Eu tenho até medo qual é as suas ações. Eu tenho até medo de saber o que você vai fazer quando aquele que devia te apoiar faz te trair. Maturidade é entender que aquilo que as pessoas fazem comigo não muda quem eu sou. Porque quem me chamou é maior do que o erro dessas pessoas. Por isso que é tão difícil você orar pelo teu inimigo. Por isso que Jesus deixou muito explícito um dos mandamentos. Porque orar por quem você ama é muito fácil. Agora orar por aquele que te dá trabalho, por aquele que cospe na tua cara, aquele que difama o teu nome, fala mal de você, orar por esse dá trabalho. Aí tem gente que está orando lá e ainda acha que Deus está recebendo. Senhor, faça a tua vontade com esse cabra. Aí Jesus está olhando para você: e se eu fizer a minha vontade contigo? Ainda bem que Jesus é misericordioso. Ainda bem que Jesus nos perdoa nos nossos piores momentos da nossa vida. Porque se não fosse essa graça, eu nem estaria aqui hoje. Se não fosse essa graça, você não estaria aqui, meu amigo. Porque quantas vezes você se arrependeu e Deus te perdoou? Você se arrependeu e Deus ainda continuou sendo o mesmo com você? Deus não deixou faltar nada. Deus sempre esteve contigo. Ouviu as suas orações quando você não merecia nem falar com Ele. Porque nós temos essa mania de procurar Jesus só quando nós estamos na pior, quando nós estamos precisando. E Jesus, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que mesmo assim Ele ainda te escuta. Quando Judas ele termina o seu feito, que a culpa cai sobre ele, ele vai até o sacerdote. E quando ele chega no sacerdote da casa, no templo como esse, uma igreja,
ele pega as 30 moedas e devolve. Que às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes nós queremos comprar o nosso perdão. Não é assim? Quando eu estou no pecado, no maior momento, aí eu começo a receber aquilo que eu plantei, as minhas escolhas erradas, porque cada escolha gera um fruto. Quer seja certa, quer seja ruim, você vai colher aquilo que você plantou. Então, Judas, ele recebeu aquilo que ele tinha procurado. Ele estava com as moedas de prata. E numa ação desesperadora, ele vai até o templo. Ele procura o sacerdote. E ele quer devolver aquelas moedas. E o sacerdote, ele enxerga aquela moeda como uma moeda com preço de sangue. Como que alguém pode receber algo de alguém com as mãos sujas, com as mãos de sangue, com uma moeda que, por mais que seja de prata, por mais que ela tenha um valor para os homens, ela não tem valor nenhum a Deus? Sabe o que eu aprendo com isso? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós entregamos sobre esse lugar. Tem muita gente achando que a minha adoração, a sua adoração, ela precisa ser de qualquer jeito. Não. Se arrependa, não tenha culpa. Sentimento de culpa não serve. O arrependimento, ele traz mudança de comportamento. E aí sim você pode oferecer a Deus um tributo. Qual são o tributo? A minha adoração. O sacerdote deixou uma mensagem muito clara para Judas. Essas moedas não servem como doação sobre esse lugar, porque ela está manchada com sangue. E tudo aquilo que nós entregamos aqui na casa do Senhor precisa ser limpo e puro. E quando ele percebe que o que ele havia feito, a ação dele é imediata. Ele sai do templo, ele sai da igreja e vai tirar sua própria vida. O final para aqueles que estão trocando Jesus por pequenas coisas é um final terrível. Porque não se troca aquilo que é sagrado, não se troca aquilo que é santo. Eu vou falar. Posso falar, pastora? Tem muita gente trocando o culto de quarta-feira por uma série de mensagens na televisão. Tem muita gente achando que Jesus está entendendo. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo, é semana de trabalho. Começa a dar desculpa. E deixa eu te falar, nada de mim, de você difere de Judas. Nós estamos trocando Jesus menor valor do que 30 moedas de prata. Estamos substituindo aquilo que é sagrado por aquilo que é profano. Porque tudo é importante para você. Agora, estar na presença de Deus tem sido se sobrar, tem sido se der. E o final de Judas foi muito triste. Eu não quero que você tenha o mesmo final de Judas. Como assim, pastor? Está dizendo que se eu faltar um culto, eu vou ter o mesmo final de Judas? Não. Eu estou dizendo que se você continuar trocando Jesus por pequenas coisas, o seu final será triste. Não é sobre uma quarta-feira, não é sobre um domingo, é sobre as suas ações, é sobre o seu caráter, é sobre o seu posicionamento, é sobre você fazer aquilo que está no seu alcance. É mudar, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de ações. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Eu pecava, eu não peco mais. Eu errava, eu não erro mais. Eu falhava, eu não vou falhar mais. Porque cada coisa que você faz soma para o teu futuro. E o que você quer ter no seu futuro? É uma vida de graça, de bondade, de propósito? Ou você quer ter uma vida de perca, de destruição, de ruína? Porque o final de Judas não começou quando ele vendeu Jesus. O final de Judas começou quando ele achou que poderia pegar uma moeda. Era um pecado simples que se tornou um pecado grande. O nosso final vai determinar nas nossas ações hoje. É tijolinho por tijolinho, lembra? É pedra sobre pedra. A vida com Cristo é construída aos longos dos anos. Não é chegar hoje e achar que amanhã você já está bom o suficiente para fazer tudo aquilo que eu quero. Para achar que não, eu vou fazer da minha maneira, porque da minha maneira é melhor. Cuidado, porque o seu final pode ser triste. Lembra que o final das coisas precisa ser melhor do que o começo delas.
Não importa como começamos. Caiu, errou, falhou. O que importa é como terminamos. E eu, como seu pastor, quero que você termine bem. Eu quero que você termine como Pedro, que errou, negou Jesus, retrocedeu, foi para o seu lugar de origem, o começo de tudo, mas terminou como um dos maiores evangelistas dessa terra. Primeira pregação, mais de 30 mil almas para Jesus. Porque o começo daquilo que eu faço não determina o meu final. Porque o meu final precisa ser melhor do que o começo. O que Deus está dizendo para você é: escuta, ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de mudar, de se arrepender. Não é sentimento de culpa, é arrependimento. Porque arrependimento traz transformação. Fique de pé no seu lugar. Amém ou não amém? Hoje nós precisamos sair daqui com esse sentimento de arrependimento pelas nossas falhas, sabe, Lismar? Pelas nossas ausências, pelos nossos erros. Eu não quero que você saia daqui com sentimento de culpa por aquilo que você poderia fazer e não fez. Eu não quero que você saia daqui com a culpa do que você deixou de fazer. Não, não, não. Nós precisamos sair daqui arrependidos. Arrependimento verdadeiro não muda apenas com palavras, mas muda com atitudes. Quem se arrepende de verdade não procura desculpa, procura transformação. Todo aquele que verdadeiramente se arrepende, ele busca uma metanoia. Mudança de comportamento. É parar de errar, é parar de fazer errado e começar a fazer o certo. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça.